Cris, eu quero dizer para ti, eu sei que o vídeo é simples, mas a palavra de Deus ela tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, Deus ele pode transformar qualquer realidade familiar. E hoje eu tenho certeza que Deus ele quer ministrar muito a nossa vida, então eu quero, vou pegar o púlpito aqui, a gente vai entrar na última mensagem, a última mensagem da nossa série, e eu queria que você abrisse muito seu coração, porque hoje nós vamos estar falando de ferramentas de como construir e lutar pela nossa casa e pela nossa família. Então eu queria convidar você a baixar sua cabeça onde você está, fechar os teus olhos, porque eu quero orar mais uma vez para a gente entrar na palavra. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco hoje. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, nesse mês todo, Deus, a gente tem falado sobre família, porque a gente sabe que esse é um projeto teu. Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nunca quis ser chamado de chefe. O Senhor nunca quis ser chamado de qualquer outra coisa senão Pai. O Senhor é o nosso Pai. Por isso que Jesus, quando foi orar e ensinar os discípulos a orar, Ele ensinou a gente chamar você de Pai Nosso. Porque o Senhor é o nosso Pai, a gente é uma família. Pai, eu oro, Deus, que a nossa família ela seja construída em Ti. Pai, nós sabemos, Deus, que uma das coisas mais difíceis que nós temos nessa vida, Pai, como desafio, é ter uma casa, uma família de paz estruturada, Pai, dentro dos Teus princípios. Mas é isso que nós queremos, esse é o nosso alvo, por isso eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar irrigando o nosso coração com a Tua presença e que os princípios da Tua palavra, eles venham se manifestar na nossa vida, Pai, que a gente hoje à noite aqui possa sair cheio de ideias, de inspiração, para que a nossa casa seja transformada e revolucionada pela Tua presença e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, queridos. Última mensagem da série. Eu quero ser bem prático e bem didático aqui com você hoje. A gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes. Eu separei aqui alguns princípios que eu acredito que podem trazer uma revolução muito grande na sua casa. E eu quero que você me acompanhe, que você esteja comigo dentro de tudo aquilo que a gente vai estar falando hoje à noite. Bom, então, queridos, a gente não consegue construir nada direito se a gente não é intencional. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero que você olhe nessa noite. Tudo aquilo que você construiu tem que ser intencional. Tem pessoas que elas pensam assim, não, minha família vai dar boa. Mas vai dar boa por quê? Não sei, vai dar boa. Não vai dar boa. Ah, meu casamento vai dar bom. É só respirar. Não vai. Você sabe que se você não for intencional naquilo que você decide construir, você não constrói ponto final. A gente não consegue ter sucesso na vida, querido, sem intencionalidade. O que é você ser intencional? É você conseguir literalmente saber o que você vai fazer, o porquê que você vai fazer e o como você vai fazer. Quando nós somos intencional, a gente não fica de papinho de um dia eu faço, a gente tem uma data para fazer as coisas. Quando a gente é intencional, a gente não fica de discursinho bonito para falar, não, eu vou melhorar para você, não, eu vou obedecer mais você, mãe, não, eu vou te tratar melhor, esposa. A gente não fica de papinho, a gente é direto. Obrigado, Kleber, querido. Muito obrigado, meu irmão. Você fez jus ao que está na tua camiseta. Que bom que você veio. Eu te digo isso. Que bom que você veio aqui trazer essa água. Então, se a gente não é intencional em a gente construir as coisas, não sai do papel. Você sabe disso aí. Por exemplo, tem gente que está com um projeto aí de academia faz tempo. Mas se eu e você, a gente não ia ser intencional em dizer, eu vou nesse dia, eu vou nesse horário, eu vou nessa academia, eu vou parar de fazer isso, eu vou mudar isso, eu vou mexer nisso para mim ir. Se você não for intencional, a academia não acontece. Quer ver para economizar dinheiro? Meu Deus do céu, gente, como é difícil economizar dinheiro, não é verdade? Por quê? Porque economizar dinheiro é uma coisa que revela o quão intencional você consegue ser na sua vida. Então, eu estou dando alguns exemplos paralelos para voltar para o nosso exemplo aqui de família. Ninguém tem um casamento bom no acaso. Ninguém tem uma família boa no acaso, gente. Ninguém tem um relacionamento legal com os pais ou com os filhos no acaso. Ninguém consegue criar saúde, estrutura familiar, estrutura espiritual no acaso, simplesmente se largando na correnteza e deixando ela te levar. Tudo aquilo que é construído para durar a eternidade é construído de forma intencional.
Amém, queridos? Então, se a gente precisa ser intencional, a gente precisa conhecer os princípios que a palavra de Deus ela nos mostra, ela nos ensina a respeito de família, a respeito de casa, a respeito de relacionamento, para que a gente possa ter um plano de ação que realmente faça a gente mudar. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, tive a oportunidade de conhecer ele, tomar um café com ele. O nome dele é Jeremias Pereira, ele é pastor na cidade de Belo Horizonte, é um pastor muito conhecido no Brasil. Talvez alguém de vocês já ouviu algumas mensagens dele. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, Lucas, o que muda a tua vida não é aquilo que você decide, mas é aquilo que você decide e faz. Aquilo me marcou. Porque muitas pessoas, elas vivem repetindo o seu padrão, só que se você for conversar com elas, elas são gente boa. Elas têm a consciência. Rapaz, eu tenho que mudar com a minha esposa. Eu reconheço que eu estou pipocando mesmo. Aí você conversa com a esposa, não, eu reconheço que eu tenho que mudar com meu marido. Você conversa com os filhos, não, eu reconheço que eu tenho que melhorar como filho. Você conversa com o pai, não, eu reconheço que eu tenho que melhorar como pai. Você conversa com todo mundo dentro da casa, todo mundo reconhece que existe o problema, que a situação não está boa, que existem coisas que você pode fazer, mas a gente fica só na consciência. Então, queridos, o que muda a sua vida não é o que você decide. O que muda a sua vida não é o que você sabe. O mundo está cheio de pessoas que sabem muito, mas que fazem pouco. Então, o próprio apóstolo Paulo, uma vez ele disse assim, eu vou parafrasear um pouco o versículo, mas ele disse assim, eu preciso tomar muito cuidado para que eu mesmo não venha a ser reprovado pelo que eu mesmo prego. Porque Paulo ele sabia que existe uma tentação muito grande, uma facilidade muito grande do homem de falar, mas não fazer. E eu sei que você concorda comigo. Eu vejo isso na minha vida. Como é fácil pegar o microfone hoje para mim aqui, todo domingo, e compartilhar uma mensagem de desafio para vocês. Quem aqui já veio nessa igreja e saiu daqui extremamente desafiado? Levanta a mão, deixa eu ver se a palavra está pegando você. É fácil para mim, muitas vezes, chegar aqui e dizer, ó, pessoal, princípio de família é isso aqui, isso aqui lá, santidade aqui. Mas cada vez que eu estou pregando, às vezes eu estou olhando para mim dizendo, meu Deus, eu estou pregando isso aqui, rapaz, mas eu estou pipocando nessa área também. Eu estou falando aqui sobre comunicação, mas tem várias coisas que eu não estou comunicando na minha casa. Eu estou falando sobre consagração, mas tem algumas áreas da minha vida que estão meio frouxas na santificação. Então, sabe, queridos, uma das maiores dificuldades que a gente vive na vida é de não ser hipócrita. E não existe uma pessoa nesse planeta que conseguiu se livrar desse pecado até hoje. Porque a hipocrisia, apesar de ser uma palavra que nos ofende, ela na verdade só é um relato de quando a gente comunica algo, mas a gente não vive aquilo que a gente está comunicando. Então, a primeira coisa, queridos, que eu quero fundamentar nessa noite, para mim entrar nos princípios, é isso. Nós precisamos ser intencionais e nós precisamos deixar de ser hipócritas. Porque se a gente sabe, a gente deve procurar fazer. Amém? Jesus ele falou que a gente devia amá-lo com todo o nosso entendimento. O livro de Mateus fala 4 áreas que nós devemos aprender a amar a Deus. A Bíblia diz assim, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É uma mensagem bem poderosa, porque se a gente entrar nessas 4 facetas aí de amar a Deus, a gente vai falar das 4 áreas da nossa vida que nós devemos administrar de tal forma que a gente consiga amar a Deus com elas. Mas quando a Bíblia manda a gente amar a Deus com o nosso entendimento, sabe o que é o entendimento? É aquilo que você entende, aquilo que você sabe. São as tuas faculdades mentais que fazem com que você viva a tua vida todo dia. Então, quer ver? Ó, deixa eu deixar bem simples para você entender. Não precisa nem levantar a mão, porque eu sei que todo mundo levantaria se fosse sincero. Mas quem aqui, por exemplo, você sabe uma coisa que você precisa mudar? Não é todo mundo? Quem aqui tem alguma coisa que você sabe que você está errado? Quem aqui tem alguma coisa que você sabe que você pode melhorar? Queridos, todos nós, eu gosto de falar uma frase e eu tenho certeza que eu não estou pifando nela, eu não estou errando nela. Se todo mundo que estivesse aqui nessa noite, inclusive eu que vos falo, nós mudássemos em tudo que a gente sabe que a gente está errado e que a gente precisaria melhorar, se a gente decidisse hoje mudar em todas elas, eu tenho certeza que não teria vida, ninguém aqui ficaria da mesma forma. Todos nós aqui viveríamos talvez a maior transformação que a gente já viveu na nossa vida. Vocês concordam comigo ou não? Se você pegar um papel e uma caneta, você realmente deixar o Espírito de Deus dizer e você começar a anotar
tudo aquilo que você sabe que você pode melhorar, tudo aquilo que você sabe que você está pifando, tudo aquilo que você sabe que você deveria estar fazendo, mas não está, ou que você deveria parar de fazer e você está fazendo. Cris, eu acredito que a vida de todo mundo aqui seria transformada de forma radical. Por que eu estou falando isso? Porque amar a Deus de todo o nosso entendimento é literalmente a gente deixar com que tudo aquilo que a gente entende se curve ao Senhor Jesus. Ou seja, se eu sei que eu estou sendo grosso com a minha esposa, eu vou ter que trabalhar para não ser mais. Se eu sei que eu estou irritando o meu filho, eu vou ter que trabalhar para conduzir aquilo de uma forma correta. Se eu sei que eu estou vendo uma vida de promiscuidade, eu estou vivendo uma vida de impureza sexual, estou vivendo uma vida de mentira, eu estou enganando pessoas. Ou seja, tudo aquilo que eu percebo na minha vida que não está alinhado com a palavra de Deus, eu preciso ser intencional para mudar isso aí. Amém, queridos? Porque isso é amar a Deus com entendimento. Isso é você colocar o seu amor em Deus dentro do teu entendimento, que é aquilo que você entende. Então, por isso que a Bíblia diz o teu entendimento, sabe por quê? Porque o entendimento de cada um é diferente. Então, por exemplo, o entendimento que o pastor Adair tem é diferente do que eu tenho. Então, se ele tem um entendimento muito maior, ele tem uma responsabilidade maior. Por isso que a Bíblia diz, querido, que há muito que é dado, muito será cobrado. Por quê? Porque quanto mais Deus derrama do conhecimento, da presença, do entendimento, da revelação, eu não quero assustar você, porque você realmente não deveria se assustar com isso que eu estou te falando, mas quanto mais você recebe de Deus, mais você tem responsabilidade de andar naquilo que você recebeu. Porque se você não anda na revelação que Deus te deu, isso vai fazer muito mal para você. E a Bíblia chama isso de hipocrisia. Então, eu sei que eu comecei aqui leve, né? Mas vamos continuar então. Se existe alguma área da sua vida que você percebe que existe rebeldia, você percebe que você está errado, mas você não está fazendo nada de forma intencional para mudar essa área, esse é um erro duplo. Esse é um pecado duplo. Porque você não está só falhando naquela área, mas você está falhando e não fazer nada para fazer aquilo que Deus já revelou a você para fazer. Quer ver? Vou dar um exemplo de família bem clichê por aí. Você sabe que você deveria estar tendo conversas com seu filho que você não está tendo, você está pecando. Você sabe que você deveria estar corrigindo o seu filho e você não está corrigindo. O que você está fazendo? Você está pecando diante de Deus. Por quê? Porque você está se omitindo de um dever que Deus deu a você para fazer. E eu sei que todos nós temos nossas desculpas. Mas eu não faço por causa disso, daquilo. Queridos, mas para obedecermos a palavra, nós não podemos dar desculpa. Porque a palavra de Deus ela não existe para que Deus se sinta melhor. A palavra de Deus existe para que a gente consiga conduzir a nossa vida e consertar essa bagunça que o pecado fez com a gente. Então é por isso que a palavra de Deus ela é a verdade, porque ela é a verdade para redimir você. Ela é a verdade para transformar você. Ela é a verdade, queridos, para literalmente construir a tua vida, te tirar da tristeza, te tirar das cadeias do pecado, te tirar daquela vida sem propósito, colocar você num lugar onde literalmente você vai encontrar plenitude de vida, alegria eterna, e você vai encontrar tudo que você sempre quis encontrar, que você nem sabia que existia, porque é isso que Jesus faz conosco. Agora, vamos lá então. Dito tudo isso, eu quero falar o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês hoje para ter uma família construída na rocha. Seja um bom comunicador. Eu não combinei com a Graça, mas ela falou a respeito disso no testemunho. Queridos, olha só. Dos maiores problemas que a gente vive, não só dentro da casa, dentro de empresa, dentro de escola, dentro de igreja, é a falta de comunicação. Ou é a comunicação errada. Queridos, deixa eu te dizer. Satanás, ele sempre vai tentar dividir as pessoas. Satanás, o maior, e eu sei que você vai ver isso de forma muito clara na sua família. O maior intento de Satanás na sua família é tentar dividir ela. Então vai tentar colocar pai contra filho, irmão contra irmão, filho contra pai. Satanás ele tem um grande interesse em trazer discórdia. Porque ele sabe que o momento que ele consegue desunir uma família, que ele consegue desunir uma igreja, que ele consegue isolar uma pessoa, essa pessoa está suscetível ao ataque dele fácil. Sabe, queridos, quando a gente vê, por exemplo, a Bíblia diz que o lobo se veste de cordeiro. Existe um versículo que fala da natureza de Satanás quando ele tenta nos enganar. Que natureza que é essa? É a natureza do engano. Presta atenção no que eu estou falando, que isso aqui é importante para você. Satanás, ele não vai destruir a tua família aparecendo na porta dizendo assim, oi, eu sou Satanás, e eu vim para destruir-te. Não, ele não vai fazer assim.
Satanás, para destruir a tua casa, ele vai entrar pela janela, na sorrateira, ele não vai deixar ninguém ver. E eu estou dando uma figura de linguagem, né? Não é exatamente que ele faz isso, mas ele realmente vai tentar entrar na sua casa para colocar uma pessoa contra outra pessoa, para levantar o ego de alguém, para fazer o teu marido não entender o que você está falando, para fazer a tua esposa não entender onde você está querendo chegar. E de repente, por causa de uma coisa boba, por causa de um pote de maionese, começa uma briga dentro da tua casa, uma briga dentro do negócio lá, e de repente está todo mundo já puxando coisa de 5 anos atrás, que não foi resolvido, e vira uma confusão zaedo, e meu Deus do céu, daqui a pouco estão estourando um rojão no outro. É uma loucura. Por quê? Porque o que Satanás quer fazer é desunir você. A forma que ele tem feito, você sabe. Você sabe como que ele tem tentado desunir tua casa. Agora, vamos tratar aqui, queridos, vamos ser responsáveis hoje. Uma boa comunicação e uma comunicação corajosa, ela não só vai salvar a tua família, como vai manter ela com saúde. Porque o maior desafio, queridos, não é às vezes você não se separar. O maior desafio não é você, jovem, não sair de casa. Às vezes, o maior desafio que a gente vive na nossa casa é estar lá vivendo com saúde, com alegria. Sabe, o marido ter vontade de voltar para casa, a mulher estar alegre que o marido está chegando, os filhos ter orgulho de falar dos pais, os pais ter orgulho de falar do filho. Sabe, queridos, o maior desafio que a gente vive dentro da nossa casa, muitas vezes não é que ela não pegue fogo, apesar de que muitas pegam, mas é a gente manter a saúde dentro da família. E a falta de comunicação é aquilo que destrói com a saúde dentro dos teus relacionamentos. Queridos, apesar do nosso foco aqui ser familiar, esses princípios que eu vou compartilhar com você agora, eles precisam ser praticados em todo lugar, principalmente, por exemplo, dentro da igreja. Quer ver, eu vou falar alguns princípios aqui, a gente vai falar correndo, tá? Porque realmente eu não quero que você vá embora tarde hoje. Mas, alguns princípios aqui, um deles, tá? Eu vou citando, se você está anotando, anota na pressão aí, porque eu vou ser rápido. Primeiro, ouça mais e fale menos. Lá em Provérbios 23:12 diz assim, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Lá em Tiago 1:19 diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Isso aqui Tiago está falando, ele sabe como é que ele é, ele sabe como é que a galera é. Então ele falou assim, gente, o negócio é o seguinte, a gente tem que ser rápido para ouvir, mas tardio no falar. Sabe, uma pessoa que ela... pensa assim, eu sei que na tua casa não tem disso, mas pensa na casa do vizinho, talvez. Uma pessoa, se você vê na tua casa assim, tipo, quando você tem que resolver uma coisa, você está disposto a ouvir ou você só está pensando em falar? Estou lendo a Bíblia para você, ela que está dizendo assim, quando você estiver num pepino, meu amigo, quando você tiver que resolver uma coisa, mais importante para você resolver esse pepino é ouvir a pessoa que você está ralado aí, que você está detonado com ela. Ouve essa pessoa. Senta para ouvir. Claro que você vai ter a tua oportunidade de falar. Mas o que a Bíblia está dizendo não é que a gente não vai falar. O que a Bíblia está dizendo é que a gente deve ser tardio em falar. Ou seja, deixa o outro falar primeiro. Às vezes, se você e tua esposa estão aqui, vocês vão chegar em casa assim, amor, fala primeiro. Não, fala primeiro você. Não. Hoje eu ouvi a mensagem, fala você. Não, fala você. Vai ser bonito de ver isso aí. Por quê? Porque a melhor coisa que você pode fazer, se você realmente... Quer ver, eu sei que é chato levantar a mão na igreja, mas quem aqui você realmente quer ter uma casa boa, uma casa violenta mesmo, de boa? Violenta de boa, né? Os termos nossos aqui são terríveis, né? Da nossa região. Não funcionam isso. Apaga, tá? Apaga, desculpa. Quem aqui quer ter uma casa de sucesso? Pronto, levanta a mão. É porque a gente tem o ditado, né? Mas esse filme... Esse cara é violento, a gente fala que uma coisa é boa, né? Mas, desculpa, perdão, paga. Mas a gente quer. Cris, então você vai ter que lutar, você vai ter que ser intencional. Ninguém que tem casa boa, preguiçoso, por exemplo, não tem casa boa. E eu não estou falando da estrutura da casa. Gente que não é corajosa não constrói relacionamentos saudáveis. Não adianta, se você não gosta de falar, pois eu quero te falar uma coisa com todo o meu carinho, como uma pessoa que também não gosta de falar. Teus relacionamentos vão ser ruins pra caramba. Porque nenhum relacionamento, seja qualquer um que se queira puxar aí na tua cartada, nenhum é construído de forma com sucesso sem boa, constante comunicação. Lucas, mas acho que as coisas se resolvem com o tempo. Queridos, isso é uma das maiores mentiras que podem falar para você. Que as coisas se resolvem com o tempo. Nada se resolve com o tempo. O tempo, ele pode mascarar um pouco as suas emoções. Mas você sabe que é só vir um estralo do passado que às vezes as emoções estão lá, estão voltando. Quem aqui, eu duvido, você nunca jogou na cara de alguém no meio de uma discussão uma coisa que tinha acontecido pelo menos um ano atrás.
Ah, eu já fiz várias vezes. Camarada começa a me julgar, você não sei o que, Lucão. Mas o que você está falando aí, cara? Você lembra 5 anos atrás? Então, a gente é assim, para as coisas ruins, a nossa memória é boa. A gente não lembra o cara que emprestou 10 para nós ontem, mas a gente gosta de lembrar das dívidas que fizeram com a gente 5 anos atrás, quando alguém foi grosso com a gente ficou quieto. Então, porque essa é a natureza do homem, a gente é orgulhoso, a gente tem que tacar esse troço na cruz. Mas, queridos, uma boa comunicação, ela não é feita de forma natural, ela precisa ser intencional. Outro princípio bacana aqui, seja mais casca grossa. O que é isso? Provérbios 19:11 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Querido, sabe o que eu quero dizer aqui? Quando a gente não consegue, tudo a gente se ofende, qualquer besteirinha a gente se ofende. Pelo amor de Deus, gente. Quem se ofende com qualquer coisa nunca constrói relacionamento duradouro. O que a Bíblia está dizendo? Vou ler de novo aqui, Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Se você quer conhecer um homem velho bom nesse negócio, é só olhar para a vida de Jesus. O homem velho a vida inteira sendo traído, abandonado, a galera pifando com ele. No final da reta mesmo foi ridículo. Os discípulos tudo saíram correndo, cada um para um lado. Pedro ainda negou ele 3 vezes, o galo velho cantou. Olha, o final da reta ali da vida de Jesus foi difícil, porque os homens que ele estava vivendo 3 anos e meio, andando com os caras, morando com os caras, foram pifando um a um. Até o momento que Jesus se viu sozinho lá. Todo mundo ficava só se negaciando, olhando de longe e tal. Ninguém tinha coragem de chegar e dizer, ei, sou filho do discípulo de Jesus aí. Todo mundo vazou. E Jesus já sabia disso, ele já tinha profetizado a respeito disso. Mas mesmo assim, quando ele estava pregado na cruz, ele faz uma oração ao Pai dizendo, Deus, perdoa tigrada aí. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus ele andava dentro de um nível de revelação que nenhuma ofensa dessa terra conseguia entrar no coração dele. É como se tivesse um colete à prova de bala que nada passava. Só que hoje eu vejo que tem gente que se ofende com qualquer coisa. Querido, se você quer ter uma família, se você quer construir a tua casa, para de se ofender com qualquer coisa. Desculpa, assim, eu sei que eu estou falando assim só para quem está vindo o vídeo ali, né? Eu sei que ninguém aqui se ofende com qualquer coisa. Mas só para o pessoal do vídeo ali, então, que vai ouvir na internet essa mensagem. Não se ofenda com qualquer coisa, meu irmão. Não seja raso, não seja pequeno. A pessoa não te olhou na cara. Lá o teu marido não fez o que você estava esperando aquele dia. Esse homem... Chegou o horário que não devia, minha esposa não fez, meu filho, meu tio, meu sobrinho. E todo mundo, você fica, qualquer coisa, tu fica se ofendendo. Minha gente, olha para Jesus. Quando você estiver ofendido, só pega você mesmo, assim, tua mão direita, levanta teu queixinho assim, e tenta pensar em Jesus, no que ele fez na cruz do Calvário, perdoando você da cachorrice que a gente fez a vida inteira. De verdade, levanta a tua cabeça, fecha o teu olho e diz assim, Jesus, do que o Senhor me perdoou? Opa, sério, Senhor? Jesus, desculpa aí. Porque às vezes a gente fecha tanto a mão para não perdoar. E eu falo isso com carinho, mas eu sei que tem gente que vai me odiar de falar isso aqui. A coisa mais ridícula que um cristão pode fazer na vida é não perdoar outra pessoa. Ridícula de olhar para você e dizer assim, que Deus tenha misericórdia. Porque a coisa mais ridícula que um cristão, que se diz filho de Deus, que se diz, aceitei Jesus na vida, eu sou de Jesus. A coisa mais ridícula que a pessoa faz é não perdoar outra pessoa. Porque o que eu mais vejo no caráter de Cristo, e pelo menos na minha vida, o homem me perdoa todo dia. Não tem um dia que Deus não tem que renovar a misericórdia dele na minha vida. Graças a Deus que a Bíblia diz que ele renova todo dia, porque se não renovasse eu já tinha gastado todas minhas fichas. Ele renova. Eu não estou dizendo que isso é uma oportunidade para você pecar. Lucão, é isso aí, esse é o Deus que eu sirvo, vamos pecar. Não é isso que eu estou falando. Porque se você não entende a santidade, é porque você nem entendeu Deus até agora. Mas o que eu estou querendo dizer, para não fugir do assunto, querido, dizer que perdoar deve e precisa ser uma das maiores marcas de qualquer cristão. Então, dito isso, minha gente, olha para a sua vida com carinho agora, sem ofensa nenhuma, com grande humildade. Tem alguém aí que você não está perdoando? Lucas, mas se eu te contar a história, tu vai me dar razão. Meu amigo, se eu te contar a tua história, se eu te contar a minha história, e o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, na hora nós já largamos as pedrinhas rapidinho, assim, até escondemos no bolso. Não, nunca carreguei. Deus o livre, nunca quis nem jogar em ninguém. Sabe por quê, meu querido? Porque, acredite, você já errou muito, eu já errei muito. A gente vai errar, a Bíblia diz que só quem diz que não tem pecado já está pecando de falar.
E a Bíblia diz que Jesus estende a sua misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. Ele morreu numa cruz, não precisava, ninguém obrigou. A Bíblia diz de forma clara em João 3,16 que por amor foi que ele fez esse negócio. Então, mais uma vez, eu estendo assim com carinho, porque eu sei assim que a gente é um pouco sarcástico só para movimentar o ambiente. Mas não existe pior coisa de um cristão fazer do que se recusar a perdoar. Então, imagina dentro da casa se esse negócio não é importante. Então, assim, ó, não precisa fechar o olho nem nada, mas deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Existe alguém da sua família que você precisa perdoar? Só pensa. Sabe o que pode acontecer muito dentro de casa, que é muito perigoso? Quando a gente começa a aceitar um clima ruim e a gente acha que aquilo é normal. Eu sei porque isso já aconteceu várias vezes na minha casa. Eu estou com um problema com meu irmão, mas a gente vive dentro da mesma casa, então vou ter que dar um jeito de pelo menos conviver. Aí chega, beleza, faz uma brincadeirinha, mas não resolve a ofensa. Não resolve aquilo que aconteceu. A gente faz isso direto. Você sabe o que eu estou falando. Meu irmão, decide no teu coração perdoar. Não se ofenda por qualquer coisa. Seja maduro. Eu falo isso com carinho. Mas uma coisa que me ajudou muito a amadurecer foi quando eu entendi que uma das formas de se medir a maturidade de uma pessoa é da facilidade ou não que ela tem de se ofender. Então, você quer descobrir o quanto de Cristo você tem dentro de ti? Lucas, eu quero. O quão fácil você se ofende? Porque esse cálculo aqui não erra. Eu sei que tem muitas outras coisas para a gente calcular dentro de caráter de Cristo. Mas esse aqui é um dos principais. Você quer saber o quanto de Jesus está dentro da tua vida? Quero. O quão rápido e fácil você se ofende? Se a resposta é, Lucão, pior que eu tô meio melindroso, homem do céu. Teve um cara lá que não olhou para mim, não me cumprimentou, já não queria mais voltar para a igreja. Eu te falo com aquele carinho que o Lucão tem sempre. Você é imaturo. E Cristo não está em ti. Você precisa largar a tua religiosidade, começar a buscar Deus e deixar o caráter de Cristo ser construído dentro de você de uma forma genuína, que vai fazer você mudar a forma que você pensa, que você julga, que você vê. Porque isso é o caráter de Cristo. Queridos, eu falo para você, nós sempre vamos ser ofendidos e ninguém é de ferro. Tem gente que me ofende que eu fico com raiva, que tenho vontade da voadeira. Eu já tive. Quem aqui reconhece aquela humildade que a gente tem? Já teve vontade da voadeira em alguém esse ano? Levanta a mão. Eu já tive vontade da voadeira nas costas. Com uma chuteira de aço. Então, a gente tem, queridos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Porque não é pecado você ter vontade de dar a voadeira. Pecado é você dar. Entendeu? Então, você tem que ser sincero com Deus. Você diz, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que por mim e pela natureza do velho homem, que o Senhor tirou de mim, a voadeira já estava lá. Bem na terceira vértebra do sujeito. Mas o Senhor sabe que eu sou um novo homem e eu repreendo o maligno e a carne dentro de mim. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque eu tenho o Espírito Santo e tenho domínio próprio. O que o Senhor quer que eu faça? Vai lá, dê um abraço? Então eu vou. Amém. Você vai lá e diz, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Alguma coisa aconteceu aí, mas quero te pedir perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo ele faz isso com a gente. A Bíblia diz que a gente vence o mal com o bem. Frasezinha clichê. Mas ela manifesta um princípio de paz e de ordem dentro da família. Porque se toda hora que um pau come lá na tua casa, tu querer, por exemplo, lá em casa, graças a Deus hoje, a gente não tem tanto mais... E também a gente amadurece, né? Então quando eu compro chocolate, eu já escondo. Porque você tem que amadurecer, né? Você tem que ficar inteligente. Então quando eu compro esse chocolate Cacau Show que é mais caro, eu já escondo de cara. Se é um chocolate velho desses aí, mais barato, a gente até deixa exposto em cima. Mas chocolate caro tem a gavetinha que eu sei que ninguém abre. Então, mas eu lembro, queridos, por exemplo, assim, quando eu tinha uma bolacha, e eu sempre valorizei muito minhas bolachas. Então, eu tinha uma bolacha que essa bolacha é pro filme que eu vou ver hoje à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro pensando, rapaz, hoje eu vou chegar em casa, aquela bolachinha, Nescauzinho. Queridos, como sobe o sangue quando você chega lá e tu descobre que alguém comeu tua bolacha. Não é verdade, minha gente? Mas sobe um sangue. Aí eu lembro que no mesmo momento, assim, às vezes eu brigava com meu irmão. Pô, cara, minha bolacha aqui. Pô, era tua? Não, era de quem? Vai ser de quem uma bolacha? Brigava. De repente, dava uma semana. Eu estava caminhando, olhava uma bolacha dele. Querido, Satanás, ele é o rei do remember. Eu olhava a bolachinha e eu já pensava, agora é minha vez.
Entendeu? E sabe como é que Satanás é? Você tem o direito. Porque ele comeu a tua bolacha. Aí eu pensava, é verdade. Se ele comeu a minha bolacha, agora eu tenho um direito legal, assinado pelos anjos do céu, de comer essa bolacha. De repente eu ouvi uma vozinha lá dentro do Espírito Santo falando assim, é? É assim? É assim que eu ensinei você? Vencer o mal com o mal? Que Espírito Santo é esse que você está ouvindo aí, que diz que você tem direito? Aí eu entendia. Se eu quero ser alguém na minha vida, se eu quero crescer, se eu quero alcançar outros resultados, eu preciso vencer o mal com o bem. Quer ver gasolina? Porque o meu irmão é assim, ele sempre me entrega o carro no bafo. E eu sempre pego, às vezes, tenho que correr para tentar achar um posto para não ficar na estrada. Me dá uma raiva, às vezes. Às vezes eu brigo com ele, eu falo, mas homem do céu, tá precisando de dinheiro, te ajuda-me? Aí, mas eu sei, é malandragem, entendeu? Ele já entrega o carro no bafo. Aí esses dias eu pensei assim, só vou ficar com esse carro hoje, vou pôr 10. Por só 10. Só para ir e voltar onde eu tenho que ir. Aí Jesus falou comigo. Ele disse assim, mas é isso que eu faria? Aí eu entendi, não é assim. Então eu fui lá, botei 50. Também 100 não botei. Mas 50 eu botei. Eu sei que eu ia gastar um 15, 20 pila. Eu falei, vou ofertar 30. Sabe, queridos, essas coisas são bobas. Mas é dentro dessas coisas que a gente muitas vezes desconstrói muita coisa dentro da nossa casa. É nos detalhes. Ah, você tenta dar o troco lá toda hora. Ah, você não fez isso, então também não vou fazer. Você não foi legal, então também... E é nessas coisas que muitas vezes dentro da nossa casa a gente acaba sugando a vida da nossa casa. A gente suga os relacionamentos familiares. A gente começa a sugar o casamento, porque vira mais uma gangorra de o que você pode fazer para mim, eu vou retribuir se você fazer, do que o amor genuíno e ágape que Jesus ensinou a gente a ter. Então, não se ofenda fácil. Aumente o garrão aí. Você já viu gente que mora no sítio, assim, né, que foi criar na Água Chiva? O camarada a vida inteira nunca teve um sapato, nada, a vida inteira vivendo descalço. Você já viu o pé de um sujeito desse aí? Brunão velho, garrão ali, firme. Por quê, queridos? É assim que a gente tem que ser. Se você se machucou, ok, deixa o garrão criar. Olha para a pessoa do lado e traz essa sabedoria para ela. Diz assim, deixa o garrão criar. Fala para ela. Deixa o garrão crescer a espessura. Meu amigo, eu lembro quando eu jogava bola na praia. Primeiro dia de praia, a gente ia jogar bola, eu e meu irmão, pezinho velho de piar de apartamento. Primeiro dia a gente voltava da praia, era virado em bolha. Bolha para todo lado. Quem já jogou bola na praia aqui descalçado? Lá em Balneário ainda é um salão, né? Não é areia. É um futebol de salão que você joga, porque a areia é dura, né? Voltava com os pés tudo virado em bolha. Tinha que ficar uns 2, 3 dias sem jogar, porque ficava estourar as bolhas. Depois que as bolhas estouravam, meu irmão, podia subir em pedras sem havaiana que não dava nada. Porque vai criando uma constância no pé ali, que de repente você pisa no negócio e não dá mais nada. Quer dizer, é assim que eu e você temos que ser no nosso espírito. Pessoa não te cumprimentou, cumprimenta ela. Pessoa foi grossa com você, abraça ela. Não seja fácil nos se ofender. Jesus ele falou a respeito de a gente perdoar as pessoas. Quer ver? Vamos abrir lá, Mateus 11, 25, 26. Abra comigo, fazendo um favor. Mateus 11, 25 e 26. Está ali? Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos, revelares aos pequeninos. Vamos para o próximo. (25) 25. Foi o 25 que você colocou? Mateus 11, 25? Então eu te peço perdão, eu acabei anotando errado, mas ainda bem que eu tenho 3 versículos de perdão aqui. Então coloca Marcos capítulo 18, versículo 21. Eu nem vou tentar achar o que eu errei ali, porque talvez a gente já demorar, mas eu tenho mais 2. Então, Marcos 18, 21. Vamos ver se esse aqui não vai pifar. Esse não vai. 18, 21. Não existe Marcos 18? Ainda bem que eu tenho um terceiro. Colossenses 3, 13. Tem que pregar assim, gente. Senão, a gente se perde aqui, homem. Ainda bem que eu tenho 3 versículos. Já se 2 pifar, tem o terceiro. Agora foi. Jesus.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Agora que o pau come pro nosso lado aqui, meus amigos. Quer ler comigo lá para não ficar ralado sozinho? Ó, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse é o padrão. Quem aqui já foi muito perdoado por Jesus? Levanta só o pé para não ficar aquele clima de pecador no recinto, vai. Tudo nós estamos ralados. Então, o padrão pelo qual você deve perdoar aquele teu parente chato é o padrão de Jesus. Ele te perdoou de tudo, queridos. Eu sei que eu não quero pegar pesado aqui, mas Jesus perdoa assassino. Apesar de que o homem não quer perdoar, Jesus perdoa estuprador. Jesus perdoa abusador de criança. Jesus perdoa qualquer pessoa que se arrepende de forma genuína. Deus é um Deus restaurador, poderoso. Ele não perdoa só coisa pequena. Ele perdoa qualquer coisa que um homem fazer que verdadeiramente se arrepender e mudar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a remissão de pecado. Agora, o que a Bíblia está dizendo? Para a gente suportar uns aos outros. Né? Dentro da nossa cultura, essa palavra suportar é uma coisa chata, né? Mas não é o termo bíblico. Suportar é ajudar. Então, quando eu falo suportem uns aos outros, não é assim, beleza, não. É tipo assim, ó, cara, eu quero te ajudar. Você está passando alguma coisa? Me fala. Eu quero ser teu suporte. Entendeu? O que é um suporte? Ó, esse teclado ele tem um suporte. Ele está segurando o teclado. Entendeu? O que é uma pessoa que suporta você? Uma pessoa que te ajuda. Entendeu? Não é te aguenta. A pessoa que te aguenta é uma pessoa que não vai durar. Mas uma pessoa que te suporta, que é suporte para a sua vida. Essa pessoa vai te abençoar. E é isso que Jesus está dizendo, seja suporte na vida dos outros. Aí ele fala ali, ó, e perdoem das queixas que tiverem. E use o padrão de Cristo. Cris, esse é o padrão da igreja, esse é o teu padrão. Quero te falar isso com carinho, mas se tu é cristão, sei que tu diz, Lucão, Jesus, é isso aí. Meu caminho, verdade e vida, é ele, não tem outro, sou cristão. Então, meu irmão, não tem opção. Perdão não é uma opção para mim e para você. A gente não deve pegar a calculadora do perdão. Você sabe que a gente tem uma calculadora do perdão, né? Quando ofende a gente pega a calculadora e começa a pensar, será que perdoou? Mas se eu perdoar, mas e se não perdoar? E se eu perdoar, vou perdoar quanto? Mas se eu perdoar, o que eu vou pedir em troca? Que cara que eu vou fazer quando encontrar a pessoa? A gente tem uma calculadora que a gente fica ali. E essa calculadora é uma calculadora do demônio. Ela não é uma calculadora de Deus. Essa calculadora do perdão, Jesus manda a gente jogar fora. Uma vez perguntaram para uma pessoa, ei, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa, barbeira, homem velho, ruim de lida? Aí Jesus falou, daí ele mesmo sugeriu, 7. Aí Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Aí a gente pensa assim, não, então Jesus ele usou calculadora. Não, 7 é o número da perfeição na Bíblia. Toda vez que o número 7 aparece, não está falando de um número, está falando de você nunca desistir. Várias vezes o número 7 aparece. Por exemplo, o justo cai 7 vezes levanta. Quando o profeta Elias mandou aquele homem subir no monte para ver se vinha chuva, 7 vezes ele mandou subir. Quando o outro profeta mandou um general que estava com lepra se banhar, ele mandou se banhar 7 vezes no rio. E na 7ª ele foi curado. Na 7ª, aquele cara que subiu o monte, ele viu aquela música, vocês já viram aquela música? Eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa música aí que veio esse versículo. Porque ele subiu pela 7ª vez no monte, ele viu aquela nuvem, e aí ele voltou e disse, ó, viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele falou, então prepara o povo que vai vir chuva. Sempre quando o número 7, na maioria das vezes, provavelmente quase todas, aparece na Bíblia, não está falando 7, está falando sempre. Sempre. Então, Jesus está dizendo 70 vezes 7, em outras palavras, sempre. Sempre. Não existe esgotamento para o perdão. Sempre perdoe. Então, queridos, é muito importante a gente não se magoar facilmente. Eu vou falar algumas coisas mais aqui. Não use as tuas palavras para ferir. Sabe, queridos, se você se considera, não levante a mão, né? Mas se você se considera uma pessoa nervosa, se você se considera uma pessoa que te falta paciência, você precisa ser intencional em se controlar. Porque você sabe que uma das maiores características da raiva é que ela vem de repente. Então, se você não cria guarda-reios, se você não cria coisas na sua vida que vão ajudar você no momento de raiva, muitas vezes o teu momento de raiva vai levar você a falar ou fazer algo que você não deveria estar fazendo. Então, se você se considera uma pessoa um pouco nervosa, você diz assim, Lucas, cara, eu sou meio punk. De vez em quando eu vejo, eu estou muito irritado. Então,
cuide da sua boca, cuide do que você fala. Outra coisa aqui, evite discussões tolas. Lá em Provérbios 17, 19 diz: quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas, se orgulha. Está procurando a sua ruína. Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem queixas nem discussões. 2 Timóteo 2,14 diz: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Provérbios 18:19: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Provérbios 17,14: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Queridos, eu poderia continuar. A Bíblia, ela está sempre nos falando a respeito de como fugir da briga. Jesus nunca diz assim: vai para a briga, corre para a briga. Não, ele fala: evita. Porque as coisas não se resolvem dentro de discussão, elas se resolvem dentro de diálogo. Você nunca vai conseguir resolver os problemas da sua casa na pancadaria, na gritaria. Você vai conseguir resolver os problemas da sua casa no diálogo e na comunicação. E a gente poderia falar de muitas coisas aqui, queridos, mas eu vejo o quão que eu falho na minha comunicação. Queridos, muitas vezes a gente está passando por problemas, a gente está cheio de problema dentro da nossa casa e a gente não comunica. Sabe, eu sei o quanto é difícil para mim, porque a minha personalidade ela já é mais introvertida. Então toda vida que eu tenho que ter uma conversa com meu pai, com a minha mãe, que é uma conversa mais punk, cara, minha mão sua na hora. Eu fico nervoso, sabe? Eu começo a ficar assim: meu Deus, vou, não vou, falo, não falo. Ah, mas será que precisa falar? Acho que não vou falar. Porque a gente tem uma tendência terrível em ficar quieto para conversar coisa difícil. Então, sabe, queridos, eu não quero aqui dramatizar o evento. Não quero dramatizar o ambiente. Mas talvez existem coisas dentro da sua casa que não estão boas. Talvez você está desconfiado que teu marido está te traindo. Talvez você está desconfiado que a tua esposa está fazendo uma coisa que você não está. Talvez você está desconfiado com coisa dentro da tua casa que você está engolindo aquilo a seco há muito tempo. E talvez você está pensando uma besteira que nem existe. Mas talvez não. E o que você precisa fazer é sentar com essa pessoa e conversar. Não brigando, não com raiva, mas você precisa sentar com essa pessoa e dizer: vamos conversar sobre isso. Compra um suquinho de maracujá, coloca do lado e diz: vamos conversar? Dá 2 goles aí que eu dou 2 e a gente começa. Ó, isso aqui não tá legal, isso aqui eu não tô gostando, isso aqui não tá bom. O que eu mais percebo, queridos, é que a gente começa a viver um desgastamento mental pelos problemas que a gente não resolve e pelas informações que estão dentro de nós que a gente não comunica. Isso esgota a nossa mente, isso esgota nossas emoções. A gente começa a se cansar muito fácil, a gente começa a desistir muito fácil. Toda a nossa vida ela começa a ser influenciada pela nossa falta de comunicação. Queridos, eu tenho aprendido isso para a minha vida porque eu sempre fui um cara muito calado, muito quieto. Falar para mim era a pior coisa do mundo. Então, quando Deus começou a me ensinar essas coisas, eu comecei a ser intencional em lutar contra isso. Porque eu não queria falar nada. Se uma pessoa tinha me ofendido, eu ficava quieto. Não vou falar. Se tinha alguma, por exemplo, dentro da igreja, várias vezes pessoas faziam coisas erradas aqui, funcionários ou outras coisas, porque eu administro a igreja de Lares inteira lá, e o cara fez errado, ficava quieto. Hoje eu tenho aprendido, não, tudo tem que ser comunicado. Tudo tem que ser falado. Se eu não estou gostando de alguém, eu falo. Se eu não estou gostando do serviço de alguém, eu falo para essa pessoa. Se eu não estou gostando do algo que alguém fez, eu falo para essa pessoa. Eu sento com ela e digo assim: ó, isso não está no padrão que a gente precisa que esteja. Dentro da sua casa, você precisa fazer a mesma coisa. Não como um general, mas como alguém que ama. Então você que é pai, você precisa sentar com o seu filho para dizer: nós precisamos comunicar a respeito de alguns valores dentro da nossa casa que não estão sendo cumpridos. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está do jeito que deveria ser. Meu irmão, eu quero falar com muito carinho aos homens que estão aqui nesse lugar. A responsabilidade primária da ordem da tua casa é sua. Você queira ou não, você goste ou não. Você deveria ser o primeiro na sua casa a juntar a sua família para ter diálogo. E como não vou dizer trágico ou engraçado, não sei que parte a gente vai usar, mas o ser que menos gosta de conversar na vida é o homem. Ô, coisa difícil para nós, não é, Marada? Vocês concordam comigo ou não? Eu tenho raiva. Às vezes a minha mãe ela chega assim: a gente precisa ter uma reunião aqui em casa. Eu já... Porque o sonho da mulher é ter uma reunião familiar. Entendeu? Ela fica só olhando pro marido assim: não vamos falar?
Minha mãe é assim lá em casa. Às vezes ela olha pro meu pai, você não vai ficar quieto? Você vai ficar quieto? Então, pro homem, queridos, eu sei que é um parto. É um parto. Eu conheço você, homem. É um parto para nós conversar. É um parto para nós falar o que a gente está sentindo. É um parto. Remove até a lombriga da barriga, ela se mexe e diz não conversa. Porque a gente não quer abrir nada, a gente não quer conversar. A gente teve um dia ruim no trabalho, a gente só quer chegar em casa, ligar a TV e resolver ali. A gente não quer falar nada. Mulher já é diferente, né? Deus fez diferente, né? Mas o que eu quero dizer para ti, querido, é sua responsabilidade uma boa comunicação na sua casa. Porque um homem que se cala dentro da sua casa cria uma atmosfera de pouca saúde dentro do lar. Num ambiente onde não existe comunicação, existe insegurança. Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou narrando a tua história. Um ambiente onde existe poucas pessoas dizendo o que elas estão sentindo é um ambiente de insegurança. E muita gente está com a sua saúde mental destruída simplesmente porque você não está sabendo comunicar o que está dentro de você. Você está com coisa dentro de você faz anos e nunca você teve coragem de falar. Nunca você teve coragem de comunicar. O que Satanás vai fazer? Ele vai tentar usar exatamente esse ponto para mentir dentro da tua cabeça, dizendo, tá vendo? Nunca vai mudar, nunca vai melhorar. Nunca teu marido, nunca tua esposa, nunca teus filhos vão mudar, nunca teus pais vão mudar. É isso e deu, tá acabado. Você casou, se ralou. Então, é o que Satanás ele quer falar para você. Não tem esperança. Queridos, existe esperança. Comunique. Comunique com amor. A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros em amor. Porque a comunicação dentro de uma família, ela salva uma família. Você pode estar assim, Lucas, minha família já virou a Terceira Guerra Mundial. Querido, uma boa comunicação, uma comunicação humilde, corajosa, cheia de amor, cheia de verdade, cheia dos princípios, ela pode transformar qualquer realidade familiar. Outro princípio que eu quero compartilhar com vocês é seja pacificador. Queridos, lá em Hebreus 12, 14, abre para mim fazendo um favor, Maria. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Querido, se a Bíblia está mandando a gente se esforçar para ter paz, é porque a paz é uma coisa que a gente só faz com intencionalidade. Então, esforça em ter paz dentro da tua casa. Às vezes a vontade é de dar uma voadora, não dá uma voadora. Às vezes a vontade é de gritar, não grita. Às vezes a vontade é de fazer briga mesmo, não faz. Seja pacificador. Eu não estou falando para você ser banana. Me ouça aqui, para você não ouvir errado. Eu não estou falando para você ir pro oposto que a gente já pregou. Quer ver as coisas erradas e ficar quieto. Não, tem que ser comunicado. Mas o que eu estou querendo dizer é, seja pacificador. Não crie mais intriga. Sabe, eu vejo que existe tanta falta de sabedoria em tanta gente que não está entrando na discussão para resolver, está entrando na discussão para ganhar. E aí, meu amigo, você vai pifar com os teus relacionamentos. Você não entra numa discussão para ganhar. Pessoa que ama mesmo, que está deixando o amor liderar ela entra numa discussão para resolver. Independente de quem está certo e quem está errado. Você já entra sabendo que tu pode estar errado. Mas você entra para dizer, ei, vamos ver onde é que está o nosso erro, vamos conversar. Então, isso é certo. Agora, você querer ganhar uma situação, você querer ganhar um argumento, você querer mostrar que você está certo, só por causa que o teu ego não consegue aceitar quando está errado, isso é uma coisa que não vai fazer bem para você. Seja pacificador. Outra coisa que eu queria falar, queridos, eu estou finalizando a mensagem agora. Esse vai ser o último ponto. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. E talvez esse seja o principal. Eu quero ler 2 versículos e a gente vai finalizar nossa mensagem. Salmo 97, versículo 5. É o primeiro. Vamos abrir lá. Salmo 97, versículo 5. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Sabe, queridos, por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque dentro da Bíblia, geralmente, quando fala de monte, fala de 2 coisas. Ou fala do encontro com Deus, ou fala de problemas. Por exemplo, Jesus ele subia no monte para orar, para se encontrar com Deus. Não porque o monte tem alguma coisa mais do que o vale, mas é porque ele precisava ficar sozinho e geralmente para subir a montanha exigia os joelhos, a galera não subia. Então ele subia lá onde ele podia ficar sozinho.
Davi, nos Salmos, ele disse assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Mas muitos momentos na Bíblia, quando fala de monte, também está falando dos pepinos da vida. Por exemplo, Jesus ele disse assim: se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer para esses montes se jogar no mar, eles se jogam. Então monte muitas vezes tem o significado de problema. E nesse versículo aqui, olha o que a Bíblia está dizendo: os montes se derretem como cera diante do Senhor. Queridos, quando a presença de Deus ela está num lugar, os nossos problemas se dissolvem. Eu não estou falando que você não vai ter problema, mas o que eu estou dizendo é que a presença de Deus, só de estar num lugar, só de estar, manifesta num lugar, ela sozinha já tem o poder de derreter os teus problemas como cera. Queridos, eu já experimentei isso na minha vida várias vezes. Quando eu estava num pipinão mesmo, pipinão, daqueles roxos, e de repente eu me ajoelhava no meu quarto, começava a buscar o Senhor. De repente a presença de Deus começava a se manifestar. Porque, querido, existe uma grande diferença da presença de Deus estar num lugar e ela se manifestar num lugar. A gente lê na Bíblia que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se Ele é onipresente é porque Ele está em todos os lugares. Mas a Bíblia diz que Ele não se manifesta em todos os lugares. O que é se manifestar? É a influência da sua presença mudar a atmosfera. E quantas vezes na minha vida eu ajoelhado, orando ao Senhor, de repente aqueles problemas que eram tão grandes, eles literalmente foram se dissolvendo, a ponto de uma paz, de uma alegria, de uma certeza tomar o meu coração e eu saber, vai dar tudo certo. Eu lembro de um testemunho, já contei algumas vezes aqui, há muitos anos atrás, a gente teve um problema lá em casa que foi, se não foi o mais punk, foi um dos mais punk. Teve uma briga muito feia na minha casa. Meus 2 irmãos saíram de casa, saíram mesmo. Bateram porta e saíram. Já fazia alguns dias que eles saíram, não tinham voltado ainda. Minha mãe estava acabada, se você olhar a pastora Neuci, estava só na pele, detonada, assim, uma depressão batendo. Se olhar para o meu pai, coitado do meu pai, não conseguia nem pregar no domingo. Pegava o microfone e começava a chorar. A coisa estava punk, meus irmãos. Eu olhei para aquela situação e eu pensei assim: agora se acabou tudo. Se acabou a igreja, se acabou o ministério, se acabou meu sonho, acabou tudo. Aí eu lembro que eu peguei eu estava em casa, tinha acabado de acordar de manhã cedo, triste pra caramba, refletindo. De repente eu peguei um dicionáriozão velho daqueles, Aurélio, que eu nem sei, acho que inventaram pra lá pra colocar, né? Porque desse tamanho. E aí eu peguei e eu abri. Quando eu abri, tinha um marca-texto do Esmilinguido. Eu não sei se vende ainda. Esmilinguido. Uma formiguinha. E aí tinha lá, Josué capítulo 1, versículo 9. Não foi eu que te mandei? Deus falando para Josué. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que você ande. Meu irmão, tem hora que você lê a Bíblia. Tem hora que a Bíblia lê você. Quando eu li esse versículo, é uma figura de linguagem, mas é exatamente assim que eu me senti. Foi como se o Espírito Santo de Deus ele pegasse aquele versículo e ele diluísse dentro do meu espírito. E aquilo começou a me dar uma força. Começou a me encher de força. E eu comecei a refletir naquelas palavras. Por onde quer que eu ande, Jesus está comigo. Meu pai pode separar da minha mãe, o pau pode comer aqui dentro de casa, pode tudo se acabar. Deus está comigo, as promessas dele não vão se diluir sobre a minha vida. Foi ele que me enviou, foi ele que me mandou. Eu não preciso ter medo, eu não preciso me encher de pensamento negativo, porque Deus está comigo. Cris, aquilo começou a me encher. De repente eu me levantei daquela cama, eu comecei, você sabe que crente, quando o fogo vem, fica estranho, né? E eu comecei a sapatear lá dentro de casa, assim, profetizando paz dentro da minha família. E eu comecei a expulsar os capetas lá dentro de casa. Eu comecei a falar, eu quebro todo espírito de divisão na minha casa. E eu comecei a marchar dentro lá do meu quarto, profetizando a paz. E de repente eu não estava mais chorando, eu comecei a rir. E o Espírito Santo me pegou, e eu comecei a rir, eu disse, é verdade, Jesus, vai dar tudo certo, eu creio no que o Senhor está fazendo, e eu ria, e uma alegria tomou meu coração, e de repente, queridos, aquelas montanhas, que eram tão grandes que eu não conseguia enxergar mais a luz do sol, elas foram se diluindo como cera, como a gente leu ali. E de repente uma certeza tomou conta do meu coração, independente do que acontecer, vai dar tudo certo. Mas eu sabia que minha família ia ser restaurada, porque graças a Deus, minha família crê no Senhor Jesus. Infelizmente, tem muitas famílias que quando passam por problema, por não conhecer o Senhor Jesus, pifa mesmo. Aí vem divórcio, aí vem filho saindo de casa, aí vem
violência, infelizmente existe. Graças a Deus que lá dentro de casa, o pessoal no fim do poço foi para Jesus. E aí houve restauração. Talvez a sua história não é de restauração. Talvez a sua história hoje à noite seja uma história assim: Lucas, a gente chegou no fim do poço, em vez de pular no colo de Jesus, pulamos no lamaçal. Talvez essa seja a sua história. Mas ainda assim, queridos, eu quero dizer para ti, existe renovação, transformação, restauração para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Não importa o lugar que você está vivendo, você está no 5º casamento. Queridos, Jesus ama você. Se você fez tudo isso no tempo de ignorância, hoje Deus faz você uma nova pessoa. E o casamento que você está hoje vai prosperar. Mas deixe Jesus ser o dono. Deixe Jesus ser o dono da sua casa, da sua vida. Sabe, queridos, a presença de Deus é a coisa mais preciosa. Eu ia ler outro versículo, falei, ainda não vou ler não. A gente já esgotou o tempo aqui. Eu acho que já foi suficiente, já está. Mas deixa eu dizer para ti, queridos, Jesus, a presença de Deus, ela é suficiente. Às vezes a gente, sabe, você sabe que você que me vê pregando há muito tempo, você sabe, eu gosto de esmiuçar a palavra, eu gosto de falar os princípios, eu gosto de ponto 1, ponto 2, eu gosto de dar ferramenta para você, eu gosto de fazer você sair dessa igreja cheio de ferramentas nos bolsos para você construir tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos, o mais importante que vai construir a tua vida não é uma ferramenta, não é um princípio, é a presença do Espírito Santo da tua casa. E a gente só consegue a presença de Deus através do processo de quebrantamento e humildade. Porque você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não quebranta o teu coração para dizer: eu preciso de Jesus, eu preciso me render aos pés desse Deus, a presença dele nunca vai se manifestar na sua casa. Não importa o quão inteligente você seja, não importa quantos livros você leu, não importa quantos macetes, você pode ser o melhor palestrante de comunicação, de família, de relacionamento. Se a presença do Espírito Santo não estiver dentro do teu relacionamento, dentro da tua casa, você não vai ter sucesso. E por isso que eu queria finalizar com isso. A Graça, no testemunho dela, falou: relacionamento a 3. Por exemplo, é o marido, a esposa e Deus. Dentro da nossa casa, queridos, se a presença de Deus ela não está lá, eu não estou falando que você vai chegar na tua casa, vai estar um clima que nem esse aqui. Você não pode ter esse tecladinho na tua casa, né? De vez em quando o que está lá na tua casa é o pau comendo lá. Mas o que é a presença de Deus? A presença de Deus ela não é um som. A presença de Deus é uma convicção no coração através da nossa atitude interna. Você pode ter a presença de Deus no meio de uma conversa, no meio da discussão, porque você permite aquilo estar lá. Pode ser que todo mundo está na carne, mas se você estiver no Espírito, você vai ser a pessoa que vai liberar a presença de Deus no lugar. Está todo mundo na carne, fechando o conto. De repente você fecha o teu olho e tu diz: Jesus, vem aqui. Vem aqui nessa sala. Aí de repente, quando todo mundo está falando, você fala: posso falar? As pessoas olham para ti e dizem: então fala! Aí você começa a falar o que Jesus está te dizendo. Gente, nossa família não é isso. Vamos olhar para a palavra. A gente se ama. Você começa a trazer os princípios da palavra para dentro do lugar. Você deixa com que a presença de Deus comece a se manifestar nos princípios, na palavra, no carinho, no amor. E Deus ele vai começar a tomar conta dentro da tua casa. Querido, se a gente não constrói a nossa casa em Deus, em vão trabalha a pessoa que quer construir. O versículo é meio estranho lá em Salmo, mas diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Essa palavra sentinela é o guardião. É porque naquele tempo, né, as cidades eram construídas com muro, porque o pau comia muito frequentemente lá. Então eles eram obrigados a ter gente sentinela olhando, ver se não vinha o inimigo. E o que a Bíblia está dizendo? Se o Senhor não edificar, você pode levantar os muros que você quiser. Você pode botar as pessoas que quiser para olhar. Você pode fazer os cursos que quiser. Mas se o Senhor não edificar, tudo vai ser em vão. Queridos, a nossa série está acabando, mas eu queria finalizar esse culto com chave de ouro. O que mais você precisa dentro da sua casa, sem dúvida nenhuma, é da presença do Espírito Santo. Quero convidar você a ficar de pé onde você está.